O submarino monstro francês. Esta é a história do Le Surcouf, o cruzador submarino francês que no ano de seu lançamento em 1929, impressionou o mundo com seus grandes canhões projetados para destruir os navios mercantes inimigos em uma guerra contra comboios. Assim foi batizado com o nome do lendário corsário francês do século XVIII, Robert Surcouf. O submarino durante a Segunda Guerra Mundial não fez por merecer o nome que tinha, tornando-se um tubarão de papel devido aos inúmeros defeitos que tinha devido a erros de projeto. A fonte de inspiração para a construção vinda da Primeira Guerra Mundial. No final da Primeira Guerra Mundial, em 1918 os alemães construíram 2 submarinos cruzadores com grandes canhões para combater pequenas corvetas e afundar navios mercantes, como o 155. Os ingleses também fizeram 2 destes tipos de submarinos, sendo o mais famoso o M1. Ao final da guerra, com o Tratado de Washington de 1922 que limitou a construção de encouraçados, liberando-a de submarinos. O lançamento do submarino francês em 1927. Em 1º de julho de 1927, a quilha do submarino e seu casco foram lançados no estaleiro de Cherbourg. Seria o primeiro de 3 submarinos cruzadores para a França ter belonaves para destruir a marinha mercante do inimigo. O cruzador submarino, devido às suas dimensões, colocava a marinha francesa entre as mais poderosas do mundo. Cruzador submarino francês Le Surcouf. De 1927 a 1935. Na data de seu lançamento em 1929 e comissionamento na Marinha Francesa em 1934, o Le Surcouf era o cruzador submarino maior e mais poderoso do mundo. Seu nome vem do corsário francês Robert Surcouf, que fez guerra de corso no Oceano Índico contra os ingleses no século XVIII. O começo da Guerra Reparos em Cherbourg de 1939 a 1940. Entre 1935 e 1939, o Surcouf navegou pelo Mar do Caribe em suas colônias em uma demonstração de força e para mostrar seu cruzador submarino com seus enormes canhões de 203 mm. Quando a França declarou guerra à Alemanha em 3 de setembro de 1939, pegou de surpresa sua tripulação na ilha de Dominica, tendo que voltar para o porto de Brest na França, ficando em reparos. A fuga da França para a Inglaterra 1940. Com a invasão da França pelos alemães em maio de 1940, quando chegaram perto do porto de Brest, o capitão Martin decidiu escapar com o submarino para a Inglaterra. Com um motor avariado e na superfície, em 5 dias chegou a Plymouth. No porto de Plymouth, Inglaterra. O submarino, ao chegar ao porto de Plymouth, na Inglaterra, foi recebido com desconfiança pelos ingleses, pois a França havia se rendido à Alemanha nazista. Com receio dos navios franceses fugirem dos portos ingleses para se entregarem aos alemães, ocorreu a Operação Catapulta. Os ingleses tentaram abordar o Le Surcouf e na discussão houve um tiroteio com 3 ingleses e um francês mortos. O general de Gaulle insistiu que o cruzador submarino passasse para a França livre.
o governo francês no exílio. O que foi feito? De Gaulle queria que o submarino mais poderoso do mundo lutasse de igual com os aliados. Marinheiro francês. Submarino Le Surcouf. A tripulação do Le Surcouf chegou com a moral baixa depois da rendição da França e com o submarino avariado em um porto inglês. Para piorar a situação, a frota inglesa afundou os navios de guerra franceses ancorados em Oran na Argélia, com medo de que fossem entregues aos alemães após a rendição. Nos portos ingleses foi feita a Operação Catapulta para tomar os navios de guerra franceses por tropas britânicas. O que resultou em uma briga e tiroteio no Le Surcouf com 3 ingleses e um marinheiro francês mortos. Dos 110 que chegaram com o submarino, somente 16 ficaram, os outros voltaram para a França. Os ingleses resolveram a falta de tripulação colocando marinheiros franceses de outros navios, o que resultou em uma tripulação mal treinada e de moral baixa. Hidroavião de reconhecimento Besson ANF Maço MB-411. O submarino tinha um compartimento estanque onde guardava um hidroavião de 2 lugares para reconhecimento. Em abril de 1941 o porto onde estava foi bombardeado, avariando o avião que nunca mais foi usado. Dentro do submarino. Sala de controle motores diesel, sala de rádio.
O submarino internamente era enorme, o dobro de um submarino comum. O que dava à tripulação mais conforto tinha uma cozinha maior e beliches que podiam abrigar de 118 a 130 tripulantes. Também havia acomodações para levar 40 prisioneiros. O único com esse tipo de compartimento tinha suprimentos e combustível para 90 dias de patrulha sem precisar reabastecer. O que fazer com o Le Surcouf? Na primeira metade dos anos 30, era o submarino mais poderoso do mundo, mas em 1940, com apenas 13 anos de uso era claramente obsoleto, tendo defeitos de todos os tipos, desde vazamento no compartimento dos canhões, defeito em um dos motores diesel, falta de radar e sonar. O submarino era cego e surdo. Balançava muito quando navegava na superfície, e levava muito tempo para submergir, mais de 3 minutos, sendo um alvo fácil para aviões. Designado para servir de escolta para navios mercantes, sempre dava defeito, impedindo a missão. Emergência: submergir, mergulhar, fechar escotilha, medir a profundidade, subir periscópio. O submarino, por ser muito grande, levava muito tempo para submergir, podendo atingir 80 metros. Nunca encontrou um alvo inimigo para atacar e isto deixava a tripulação francesa com o moral baixo. A maioria dos mergulhos eram de treinamento, pois na maioria das vezes ele navegava na superfície. A invasão das ilhas de Saint-Pierre e Miquelon. Canadá, 24 de dezembro de 1941. Em 1941, o Canadá tinha preocupações com duas ilhas francesas, Saint-Pierre e Miquelon, próximas à sua costa. Com a rendição da França em julho de 1940 e colaboração do governo francês de Vichy com os alemães, as ilhas podiam servir como base para submarinos alemães. O governo francês no exílio, a França Livre, ordenou que o submarino Le Surcouf, com 3 corvetas, tomasse as ilhas com 230 marinheiros. As ilhas foram conquistadas sem oposição. Os canhões do Le Surcouf. O cruzador submarino era armado com 2 canhões de 203 mm com 60 projéteis, podia atirar a uma distância de 26 km, apenas podia fazer isso na superfície e sem balançar, não podia atirar à noite. O Cruzeiro de Guerra nas Bermudas, Atlântico Norte, 1941. Sua primeira e única patrulha nas Bermudas começou em 30 de junho e durou 3 semanas. Foi um desastre total,
pois o navio sofreu repetidas falhas elétricas e 2 acidentes de mergulho que quase custaram a perda do barco com todos os tripulantes. Certa vez, gás cloro inundou o submarino, deixando a tripulação doente. De volta às Bermudas, reconheceu-se que o navio precisava urgentemente de uma grande reforma. Com peças de reposição devidamente fabricadas indisponíveis, era único no gênero e construído em Cherbourg, as perspectivas eram sombrias. Sob os termos do recente acordo de Leyde-Lease anglo-aliado, o Surcouf navegou para os Estados Unidos e atracou em Portsmouth, o estaleiro naval de New Hampshire, no final de julho. Ele só partiria em 11 de novembro de 1941. A tripulação no deck. Exercício de tiro com o canhão de 37 mm. Tripulação tomando sol na torre. Momento do banho. O desaparecimento do Le Surcouf. O almirantado britânico em janeiro de 1942, resolveu dar uma missão para o Le Surcouf e enviá-lo para o Tahiti para com seus canhões proteger as ilhas no Oceano Pacífico. O Japão entrou na guerra contra os Estados Unidos e avançava no Pacífico. Em 12 de fevereiro, partiu da Ilha Bermudas em direção ao Canal do Panamá. Na noite de 18 para 19 de fevereiro de 1942 o submarino desapareceu sem deixar vestígios. As duas teorias mais aceitas do desaparecimento. A primeira teoria, na noite de 18 para 19 de fevereiro de 1942 perto da costa em Colón, no Panamá, o cruzador submarino francês Le Surcouf desapareceu sem deixar vestígios. Nunca se soube realmente o que aconteceu. A primeira teoria foi que nesta posição estava o cargueiro americano, Thomson Lakes fretado pelo exército americano. Nesta noite, um vigia observou uma luz branca passando em frente ao navio. Dado o alarme, o cargueiro virou para a esquerda, mas mesmo assim bateu em alguma coisa. No estaleiro foi comprovado que o navio estava com a proa amassada. A segunda teoria é baseada no ataque de um hidroavião PBY Catalina americano vindo do Panamá, pela manhã do dia 19 de fevereiro de 1942 durante uma patrulha. O avião localizou o que seria um periscópio de um submarino no mar e atacou jogando 2 cargas de profundidade, com um resultado inconclusivo. Depois do fim da guerra em 1945, uma comissão do governo francês cobrou dos Estados Unidos explicações, já que a marinha alemã afirmou que nunca teve um submarino operando naquela área. Le Surcouf, o elefante branco da Marinha Francesa. O Surcouf era o maior submarino do mundo até aquela data. Na verdade, refletiu o que foi a Marinha Francesa na Segunda Guerra Mundial. Era um submarino obsoleto, com uma tripulação oriunda de outros navios franceses mal treinada e dividida na sua lealdade entre a França Livre e a França de Vichy. Incapaz de cumprir com suas missões devido a defeitos técnicos intermináveis, o submarino era um estorvo para a Marinha Real Britânica. Uma carreira rápida do submarino mais poderoso do mundo em 1929, ano de seu lançamento, a um elefante branco em 1942, ano de seu desaparecimento misterioso perto da costa do Panamá, segundo a versão mais aceita. Na colisão com o navio mercante americano, um fim funesto, sendo a maior tragédia com submarinos com 130 mortos.
Surcouf um exemplo a ser seguido. O Lee Surcouf não passou despercebido. A Marinha Imperial Japonesa, durante a Segunda Guerra, construiu 3 grandes submarinos da classe I-400, mas só 2 conseguiram ser acabados. No lugar dos canhões na posição do Lee Surcouf, eles colocaram um imenso hangar que levava 3 hidroaviões.